Saudações pessoal, tudo bem por aí? Olha só, vou fazer aqui um conjunto de vídeos para que a gente saiba, conheça a denominada Teoria Geral dos Recursos. Nós iremos ver o conceito de recursos, meios de impugnação, os atos processuais sujeitos a recursos, os princípios, os efeitos dos recursos, os requisitos recursais e etc. Tudo isso está dentro desse grande capítulo chamado Teoria Geral dos Recursos, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito. Se a gente vai estudar alguma coisa na ciência jurídica, a gente tem que saber o conceito daquilo que nós estamos estudando. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de recurso. Para a gente começar a tentar se aproximar desse conceito, vamos ler aqui o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Diz lá: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: essa palavrinha recursos do artigo 5º, inciso 55 não é recurso que nós iremos ver aqui no processo civil. A que se refere essa expressão recursos aí na Constituição Federal? Quando você diz o seguinte: eu vou recorrer à justiça, procura seus direitos, vai procurar seus direitos na justiça. Essa palavra recursos quer dizer o seguinte: se o Estado ele se diz monopolista do uso legítimo da força, da violência legítima, se o Estado ele diz que ninguém pode resolver os problemas por si só, e só ele tem essa legitimidade de resolver, ele tem que proporcionar às pessoas meios para que elas possam acessar os instrumentos do Estado para que o Estado resolva. Esses recursos se referem a esses meios, esses instrumentos existentes para garantir a ampla defesa, o acesso à justiça, tá bom? Recurso é qualquer ação judicial, qualquer forma que você tem de recorrer ao Estado para que o Estado resolva um problema seu, tá bom? Essa é a expressão recursos. O que nós iremos ver aqui durante o curso não é esse recurso genérico da Constituição Federal, não. Nós temos que aprender uma acepção técnica e restrita de recurso. E aí eu trouxe um autor aqui para vocês, que é Humberto Teodoro Júnior. Você tem várias outras concepções de vários outros autores. Nada impede que você use outros autores para poder conceituar o recurso. Eu só escolhi o Humberto Teodoro porque é o que estava aqui na minha mesa. Então vamos lá, o que diz o professor Humberto Teodoro sobre o conceito de recurso? Ele vai dizer o seguinte: é um meio ou um remédio impugnativo apto para provocar, dentro da relação processual ainda em curso, o reexame de decisão judicial pela mesma autoridade judiciária ou por outra hierarquicamente superior, visando-lhe obter a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração. O que você vai ter que fazer? Você tem que pegar esse conceito, essa acepção técnica de recurso, e ao final desses vídeos, você tem que saber explicar longamente cada uma desses elementos que ele está mencionando aqui. Eu vou mencionar um, por exemplo. Ele está falando aqui, que é um meio que é apto a provocar dentro da relação processual ainda em curso, ou seja, o recurso nessa acepção técnica, ele pressupõe uma ação judicial em curso. Então, quando você propõe uma ação, quando você protocola a petição inicial, você não está recorrendo, você está ajuizando uma ação. Então, cada expressãozinha, cada frasezinha que o professor Humberto Teodoro colocou nesse conceito, nós iremos ver paulatinamente até o final desses vídeos, tá bom? Então vamos lá. Função. Qual é a função de um recurso? Para que um recurso serve? Bom, uma função genérica possível para você mencionar é a seguinte: quando você institui o recurso dentro do processo, seja um processo penal, seja um processo civil, esse recurso, o meio impugnativo, a possibilidade da decisão judicial se submeter a um recurso, faz uma pressão sobre o juiz a quê? A tentar ser justo. Porque se o juiz é injusto na decisão judicial, o que a pessoa faz? A pessoa que se sente prejudicada recorre, leva o processo para o tribunal e o tribunal vai fazer justiça. Então, a possibilidade de você recorrer de decisões judiciais faz com que o juiz tente ao máximo ser justo. Outra coisa, o juiz, ao proferir as decisões, ele tem que obrigatoriamente fundamentar a decisão judicial.
você vai ler o artigo 485 do CPC e você vai ver que esse artigo é um artigo muito importante que força o magistrado a proferir decisões de forma fundamentada, seja magistrado de primeira instância, de segunda instância, de tribunais superiores e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira função possível, a primeira pergunta que eu fiz foi: qual é a função do recurso? O primeiro caminho, a primeira linha que você vai discorrer, você vai dizer o seguinte: olha, a possibilidade, a existência do recurso é uma pressão sobre o juiz para tentar ser justo e para fundamentar de forma adequada as decisões judiciais. Se ele for injusto ou não fundamentar adequadamente, você vai interpor recurso e o tribunal vai reformar, cassar, modificar a decisão do juiz. Outra função importante: proporcionar a unidade. A gente já viu que um dos recados que o CPC dá para a gente é essa ideia de que a jurisprudência tem que ser mantida íntegra, estável e coerente. Imagina, por exemplo, que um juiz de primeira instância ou um tribunal resolvem desobedecer ou contrariar a jurisprudência de tribunais superiores. Como é que você conserta isso? Como é que você resolve isso? Já que o 926 e o 927 são o retrato dessa nova realidade, como é que você dá vazão para que esses artigos sejam implementados na prática, caso a justiça de primeira instância ou de segunda instância queira teimar contra a jurisprudência dominante? Você leva o debate para o Tribunal Superior por meio do recurso. Então, o recurso ele também tem por função proporcionar a unidade. Para quê? Para que a jurisprudência seja mantida íntegra, estável e coerente. Tá bom? RE e RESP. Nós vamos ter uma aulinha só para tratar desses recursos, porque esses dois recursos têm peculiaridades, requisitos que são só deles. Então, eu vou deixar esses dois recursos para o final. Mas o que você tem que saber por agora é o seguinte: o RE é o recurso interposto contra decisões judiciais que contrariam a Constituição. Quem é o guardião da Constituição? O Supremo, não é isso? Então, quem julga o recurso extraordinário, que nós vamos chamar carinhosamente de RE, é o Supremo Tribunal Federal. E o RESP é o nome carinhoso do recurso especial. Para que serve o RESP? Qual é a diferença do RESP para o RE? O RE é quando uma decisão judicial contraria a Constituição. O RESP é quando uma decisão judicial contraria a legislação federal infraconstitucional. Então, todas as leis federais, quem é o guardião dessas leis federais infraconstitucionais? O STJ. Então, quando a decisão contraria a Constituição, interpõe-se o RE, recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão contraria a legislação federal infraconstitucional, nós interporemos o RESP, o recurso especial, e dirigiremos esse recurso para o STJ. Qual é a função desses dois recursos? Sempre, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de um Estado decidir X, direção X, e o Tribunal de Justiça de um outro Estado decidir na direção Y, o que você tem que fazer? Você tem que unificar. Professor, mas essa ideia de integridade, coerência e estabilidade não é só dentro do tribunal? Não, não é só dentro do tribunal, é o sistema jurídico brasileiro inteiro. Então, qual é a função desses órgãos de cúpula, Supremo e STJ? Sempre que um tribunal interpretar uma legislação de forma contrária a outro tribunal, vai caber RESP, por exemplo. Para quê? Para que o STJ unifique, pacifique a interpretação mais adequada daquela legislação. Então, a interposição do recurso gera o quê? A estabilidade, a integridade e a coerência. E, por fim, o último recurso que nós iremos ver no curso, que é o chamado, são os embargos de divergência. Para que serve os embargos de divergência? Quando, dentro do STJ e dentro do STF, houver uma decisão que seja divergente de uma turma para outra turma, vai caber um recurso chamado embargos de divergência. Se a primeira turma do Supremo decide que pode prender em determinadas circunstâncias e a segunda turma do Supremo diz que não pode prender, você tem que interpor um recurso para que essas duas turmas passem a se comunicar de forma adequada. Que recurso é interposto para fazer isso? Embargos de divergência. Então, quando dois tribunais diferentes decidem de forma contraditória, cabe RESP. Quando dentro do Tribunal Superior duas turmas, órgãos fracionários, decidirem de forma diferente, vai caber um recurso chamado embargos de divergência. Então,
Primeira função do recurso, uma pressão sobre o juiz. Segunda função do recurso, proporcionar a unidade do sistema jurídico, fazendo com que as decisões sejam sempre proferidas da mesma forma, tá bom? Outra função possível que você pode mencionar é um controle da sociedade. Como assim, gente? Como você está dizendo que a sociedade controla o juiz? É uma espécie de controle, sim. A gente não pode achar que o poder judiciário é um poder absolutamente independente. Em um sistema republicano, onde você tem um Estado que deve preservar a coisa pública, o interesse público deve prevalecer. Então, sempre que houver uma decisão judicial que não resguarde o interesse público, é necessário que haja um mecanismo, um instrumento para que a sociedade possa controlar esse ato estatal, tá bom? Qual é o instrumento adequado para resolver isso dentro do judiciário contra decisões dos membros do judiciário? Uma coisa chamada recurso. Então, o recurso também é uma espécie de controle da sociedade sobre os tribunais, e isso está ligado a quê? Ligado ao interesse público. Sempre deve prevalecer o interesse público. Tá claro isso, gente? Então, funções do recurso: pressão sobre o juiz para ser justo, para ser bem fundamentado, para proporcionar a unidade do sistema jurídico, e é um controle da sociedade em desfavor dos tribunais, para que a sociedade sempre faça prevalecer o interesse público e não o interesse da pessoa do magistrado, por exemplo. Tá bom? Muito bem, já falamos sobre o conceito, já falamos sobre a função, agora vamos falar de um conceito que é muito atrelado à ideia de recurso, que é um conceito chamado duplo grau de jurisdição. Vamos lá. O que é o chamado duplo grau de jurisdição? Em qualquer sistema republicano, democrático, convém que uma decisão ela seja revista. Convém que a pessoa que recebeu uma decisão judicial, uma decisão administrativa, ele tenha a chance de rediscutir isso. Por quê? Eventualmente, pode ser que a pessoa que tenha feito aquele ato, o ato administrativo, o ato legislativo, o ato judicial, ela tenha errado, tenha se equivocado em algum aspecto. Então, o duplo grau de jurisdição, ela é um direito que as pessoas têm de ver aquele tema reexaminado. Então, vou imaginar uma coisa: você ajuiza uma ação na justiça e pede uma providência cautelar para o magistrado. O magistrado entende que naquele caso ali não tem requisito de urgência e para você é muito urgente. O que você vai fazer? Você vai interpor um recurso e esse recurso está atrelado a essa ideia de duplo grau de jurisdição, ou seja, você vai levar aquele mesmo fato que você apresentou para o juiz de primeira instância, você vai levar o fato para um juiz de segunda instância. Tá bom? E o juiz de segunda instância vai reexaminar a decisão judicial do juiz de primeira instância. Tá bom? Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: nós iremos ver os efeitos do recurso. Mas se você pegar o artigo 1008 do Código de Processo Civil, você vai notar que existe um efeito do recurso, que é o chamado efeito substitutivo. O que ele diz lá? O julgamento proferido pelo tribunal, artigo 1008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. O que está escrito aqui é o seguinte, gente: se você teve um não em primeira instância e você conseguiu um sim em segunda instância, o tribunal te deu o que você queria, não vai prevalecer a primeira instância, vai prevalecer a segunda instância. Por quê? A decisão do órgão revisional substitui a decisão da primeira instância. Então, esse é o chamado duplo grau de jurisdição. É o reexame de uma decisão judicial, sendo que a segunda decisão, a decisão do Tribunal Superior, prevalece sobre a decisão do Tribunal Inferior. É o chamado efeito substitutivo, tá bom? Então, duplo grau de jurisdição é o reexame daquele fato por um outro órgão jurisdicional ou, eventualmente, excepcionalmente, pelo mesmo órgão jurisdicional. Tá claro isso? Divergência. Tem uma divergência aqui sobre a natureza jurídica desse duplo grau de jurisdição. Imagina o seguinte: olha, se você disser para mim que o duplo grau de jurisdição é um direito subjetivo de todas as pessoas, toda pessoa que ajuiza uma ação na justiça
tem o direito de ver aquele tema sendo revisto por um tribunal superior, tá bom? Imagina que isso seja um direito assim inabalável, inalienável. Se você considerar isso, imagine a seguinte situação. Eu sou o presidente da República, eu sou o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, e eu cometo um crime. Quem é que vai me julgar? O Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do Supremo vão julgar um processo em primeiro grau de jurisdição. Tá claro isso? Se o tribunal profere uma decisão e me absolve, o que o Ministério Público pode fazer? Recorrer? Se ele recorre, qual é o duplo grau de jurisdição que existe aí? Quem é que vai rever as decisões dos 11 ministros da Corte Cúpula do Poder Judiciário brasileiro? Então imagine o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, guarde o seguinte, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, o duplo grau de jurisdição não é uma garantia absoluta. Não existe um direito absoluto de ver uma decisão revista, porque se isso fosse verdade, as decisões do Supremo Tribunal Federal que são proferidas em primeiro grau de jurisdição, teria que ter uma instância revisora do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, o Supremo diz que a duplo grau de jurisdição não é garantia absoluta. Existem autores como, por exemplo, Cândido Rangel de Damarco e Fred Didier, que dizem que o duplo grau de jurisdição não é um princípio, é uma garantia. E aí tem um outro autor chamado Nelson Nery Jr., que diz o seguinte, olha, o duplo grau de jurisdição é um postulado constitucional, tá bom? Se alguém perguntar para você assim, fale um pouco aí sobre o duplo grau de jurisdição, o que você vai dizer? Você vai falar o seguinte, olha, existe uma divergência doutrinária para saber qual é a natureza jurídica do duplo grau de jurisdição. Há quem diga que o duplo grau seria um postulado constitucional, há quem diga que é um princípio, há quem diga que é uma garantia, mas o que eu tenho que saber é que o Supremo Tribunal Federal diz que é uma garantia, mas não é uma garantia absoluta, tá bom? Logo, se não é uma garantia absoluta, a gente pode, em determinadas circunstâncias, criar uma lei dizendo o seguinte, olha, uma vez decidido isso, essa decisão é irrecorrível, não cabe recurso. Isso é constitucional? Vamos abrir aqui um exemplo aqui, ó. Tem vários exemplos que eu listei para vocês. O artigo 138. Diz lá o artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria e a especificidade do tema objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, olha aqui, irrecorrível. Se você considerar o duplo grau de jurisdição uma garantia absoluta, esse tipo de dispositivo da lei seria inconstitucional. Por quê? Porque ele impede que a sua decisão seja revista por um outro tribunal. Já que o Supremo diz que o duplo grau de jurisdição é uma garantia, mas não é absoluta, o legislador pode, de forma discricionária, escolher alguns temas que, uma vez decidido, contra essa decisão não cabe recurso. Entenderam? Então eu fiz uma lista aqui, ó, de coisas que o CPC descreve, dizendo o seguinte, olha, uma vez decidido esses temas, essa decisão não desafia recurso algum. Se o juiz decidir, está decidido e não se fala mais nisso. Então eu coloquei 138, 950, 1007, 1035, artigo 18 da sentença arbitral. Não diz lá que a sentença arbitral é irrecorrível? Ah, isso é inconstitucional. Não, o Supremo já diz que é constitucional. E com base em quê? Dizendo que não existe garantia absoluta de duplo grau de jurisdição. Tá claro isso, gente? Então, esse é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, dá uma pausa no vídeo aí e tenta imaginar o seguinte. O duplo grau de jurisdição tem alguma coisa a ver com recurso? Você acha que os recursos eles têm alguma ligação com esse duplo grau de jurisdição? Sim? Não? Por quê? Então responda essa pergunta aí, tá bom? Vamos lá então. Nós temos agora, eu vou falar agora de um sistema dos meios de impugnação às decisões judiciais. Se você pegar o CPC e abrir no título dele, você vai abrir o livro 3, lá no final. Tem o livro... Deixa eu ver aqui, ó. Livro 3, processo de execução. Livro 3, dos processos nos tribunais. E aí nós já tivemos essa aula, né, de como tramita o processo dentro do tribunal.
e os meios de impugnação das decisões judiciais. Então, preste atenção no título que está escrito aqui. Não existe palavra inútil na lei. Aqui está dizendo o seguinte, nós temos meios de impugnar decisões judiciais. Todo recurso é meio de impugnação? Sim, é. Todo meio de impugnação é recurso? Não. É isso que nós vamos ver agora. Nós temos os recursos, que são esses meios que nós mencionamos aqui pelo Humberto Teodoro Júnior, né? Meio apto a provocar, dentro de uma relação processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento, a integração da decisão judicial. Esse é o conceito de recurso. Mas ao lado do recurso, você tem outros meios de impugnar decisões judiciais. O juiz profere uma decisão judicial e você está descontente com essa decisão. O que você vai fazer? Se contentar ou impugnar. Você vai impugnar se você tiver os meios adequados para tanto. Você pode impugnar a decisão por meio de recurso? Pode fazer isso. Nós vamos ver isso durante todo o curso. Mas você tem outros meios também impugnativos. Que outros meios são esses? Você tem também, ao lado dos recursos, as ações autônomas de impugnação, os incidentes processuais e o sucedâneo recursal. Vamos ver cada um separadamente. Então, ao lado do recurso, você tem ações autônomas de impugnação, você tem incidentes processuais e sucedâneos recursais. Essas quatro coisinhas compõem o que o Código de Processo Civil chama meios de impugnação das decisões judiciais. Então, vamos lá. Ações autônomas. Ação rescisória. Nós vamos ter uma aula específica só sobre ação rescisória. Mas eu vou só dar uma pincelada para você aqui. É possível que você, depois que o processo já acabou, você impugne uma sentença que já transitou em julgado, certo? Essa ação é chamada de ação rescisória. Atenção. E agora nós vamos começar a voltar no conceito do Humberto Teodoro Júnior para a gente entender quão técnico é esse conceito. A ação rescisória, ela pressupõe uma coisa. Que coisa que ela pressupõe? Ela pressupõe o trânsito em julgado da sentença. Ora, o que é o trânsito em julgado? O que é a coisa julgada? A sentença ela vai transitar em julgado quando não comportar mais nenhum recurso. Então, o juiz profere uma sentença, você tem 15 dias para recorrer. Aí você no 16º dia fala assim, eu quero recorrer. Depois de 15 dias você não pode mais recorrer. Por quê? Porque a sentença transitou em julgado. Mas ainda assim, você pode impugnar essa sentença? Pode. Por meio de recurso? Não. Por que não pode mais por meio de recurso? Porque o prazo recursal, um requisito importantíssimo do recurso, já se esgotou. Então, não comporta mais recurso aquela decisão. Então, o que você pode fazer? Você vai ajuizar uma ação nova, uma ação autônoma de impugnação, que é chamada de ação rescisória. Então, note que é uma ação nova. Você não está mantendo o curso do processo. Vamos voltar no conceito lá do Humberto Teodoro Júnior. Meio ou remédio impugnativo apto a provocar dentro da mesma relação processual, dentro da relação processual ainda em curso. Ora, se o juiz profere uma sentença e a sentença transita em julgado, você ajuiza uma nova ação. Se é uma nova ação, não é recurso. Por quê? Para ser considerado recurso, o recurso tem que ser interposto na mesma relação processual, com o processo ainda em curso. Se o processo já acabou, qualquer coisa que acontecer depois já não pode ser considerado mais como um recurso, e sim como, no nosso caso aqui, ação autônoma de impugnação. Então, note que à medida que a gente for caminhando, eu vou explicando o conceito do Humberto Teodoro Júnior, tá bom? Ação rescisória é recurso? Não. Por que não é recurso? Porque é uma nova relação jurídica processual, é uma nova ação. Você não está mantendo a mesma ação, você está ajuizando uma nova ação. Tá claro isso? Quando é cabível a ação rescisória? Quando a sentença já transitou em julgado. Nós vamos ter uma aula específica só sobre a ação rescisória. Outra ação autônoma que é muito utilizada, chamada embargos de terceiro. O que são os embargos de terceiro? Se você, por exemplo, é casado numa relação de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens e o bem imóvel, que o marido fez um negócio lá muito ruim e acabou sendo penhorado um bem imóvel, que está no nome dele. Vamos imaginar que lá na matrícula esteja no nome dele.
Se o imóvel foi adquirido na constância da relação, esse imóvel não é só do homem ou só do cônjuge, é dos dois, certo? Então, se o marido se envolve numa treta jurídica e é penhorado um imóvel, e essa pessoa é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge que está fora dessa relação, ela não é parte do processo, não é devedora, não é credora, não é nada. Então é um terceiro. O que ela pode fazer? Se houver uma penhora de um bem que é dos dois, a pessoa que está de fora da relação pode ajuizar uma ação nova chamada de embargos de terceiro. Por quê? O juiz, no processo de cumprimento de sentença de execução, profere uma decisão judicial. O marido que é parte do processo pode recorrer? Pode recorrer. E aí ele vai ajuizar um recurso adequado contra aquela decisão judicial. Nós iremos ver qual. Se o recurso se dá na mesma relação jurídica processual, o nome desse instrumento é recurso. Agora, quando uma parte que não é parte do processo, quando alguém que não é parte do processo ajuiza uma nova ação e abre uma nova relação processual, o nome disso não é recurso. Está entendendo, então, esse conceito do Humberto Teodoro Júnior? Para que o meio seja considerado recurso, esse meio tem que ser ajuizado, tem que ser proposto na mesma relação processual. Quando você inaugura uma ação nova, isso é chamado de ação autônoma de impugnação. Então, eu posso ajuizar uma ação chamada embargo de terceiro, quando você tem uma relação jurídica em curso. Você vai ajuizar uma nova ação visando anular uma decisão judicial que é de outro processo, tá bom? Se eu sou parte do processo, eu recorro. Se eu não sou parte do processo, eu ajuizo uma nova ação contra esse ato judicial aqui. O nome dessa ação é embargo de terceiro, ou seja, uma ação proposta por quem não é parte do processo, mas teve a sua esfera jurídica atingida por uma decisão judicial daquele processo lá. Ação autônoma de impugnação, embargos de terceiro. Outra ação autônoma muito utilizada, chamada de mandado de segurança. A gente tem que saber uma coisa, o mandado de segurança, ele é uma ação judicial, tá bom? Não é um recurso, é uma ação judicial. Eventualmente, quando uma autoridade ela profere um ato que é teratológico. O que é um ato teratológico? É um ato que não tem nada a ver com nada. Na Suíça, houve um juiz que estava no clube uma vez, passando domingo lá, e estava exagerando um pouco na bebida, e de repente a bebida acabou. O que ele fez? Ele pediu um pedaço de papel de pão e interditou o clube dentro da piscina. Proferiu uma decisão assim, ó, este clube está interditado. O que vale essa decisão aqui, gente? Essa decisão não tem nada a ver, não é isso? Essa decisão que não tem nada a ver tem um nome chique no processo. O nome chique de decisão nada a ver é decisão teratológica. Uma decisão manifestamente, flagrantemente ilegal. Como é que você pode impugnar uma decisão dessa? Ou você interpõe um recurso, mas nesse caso do juiz que interditou o clube, não tem ação judicial. O que você pode fazer? Você vai impetrar um mandado de segurança contra esse ato teratológico, contra esse ato que é flagrantemente ilegal. Então, decisões judiciais podem também ser impugnadas por ações autônomas de impugnação, quais sejam ação rescisória, embargo de terceiro, mandado de segurança. Atenção, só em relação a um detalhe do mandado de segurança. O mandado de segurança ele só pode ser interposto quando não couber recurso com efeito suspensivo contra aquela decisão. Vou explicar melhor. O juiz profere uma decisão. Contra essa decisão, cabe recurso com efeito suspensivo? Cabe. Se couber recurso, não cabe mandado de segurança. Só vai caber mandado de segurança contra a decisão judicial quando, contra aquela decisão, não houver recurso possível com efeito suspensivo. Você quer ver uma coisa que está sendo utilizada aqui no DF? Às vezes as pessoas elas vendem um carro e não comunicam que vendeu o carro para o Detran. Aí a pessoa que comprou o carro e não transferiu o carro começa a cometer multa, infração. Aí eu que vendi o carro para essa pessoa começo a receber multa na minha casa. Tá claro isso? Muito bem. O que acontece muitas vezes é que eu ajuizo uma ação contra a pessoa para quem eu vendi, para que
ela seja responsabilizada pelas multas. E o DF ou o Detran, que é parte interessada nesse processo, não fez parte dessa ação. Então a sentença transita julgado. O juiz julga procedimento. Fala assim, de fato, fulano comprou o carro do Juliano, mas não transferiu. Então eu determino que o Detran transfira as multas desse carro para essa pessoa e tire o nome do Juliano. O que está acontecendo? O Detran, o Distrito Federal, tem impetrado mandado de segurança contra essa sentença e tem ganhado. E é possível? Sim, por quê? Porque o Detran não é parte do processo. Então ele pode impugnar uma decisão judicial via mandado de segurança. Tá bom? Outra ação autônoma de impugnação muito importante, que é mais usada no processo penal, mas é usado no processo civil em ação de alimentos, que é o chamado HC, habeas corpus. Habeas corpus, assim como o mandado de segurança, é uma ação constitucional. Sempre que você tiver o seu direito de ir e vir sendo cerceado por algum ato, você pode impetrar o habeas corpus. Então, o juiz, por exemplo, numa ação de alimentos, que é uma ação cível, né? O juiz de ação de alimentos manda prender o sujeito. É uma decisão judicial, não é? Se eu sou parte do processo, eu posso impugnar a decisão, tá certo? Mas nada impede que eu também impetre um habeas corpus para anular essa decisão, quando a gente achar que a decisão que mandou me prender é ilegal, por exemplo. Entenderam? Então, o habeas corpus é um outro meio de impugnação. É recurso, estrito sensu? Não, não é um recurso. Por quê? Porque é uma nova relação jurídica. Eu não estou falando do mesmo processo. Eu estou ajuizando uma nova ação judicial. E por fim, gente, uma que nós iremos ver a importância dela durante todo o curso é uma ação chamada de reclamação. Eu sugiro que você leia o 988 até o 993 para entender a importância da reclamação. Sempre que uma decisão judicial contrariar o microsistema de resolução de demandas repetitivas, você pode ajuizar uma reclamação contra esse ato. Reclamação é recurso? Não. Reclamação é uma nova ação judicial. Então a reclamação é um meio de impugnar decisões judiciais. Tá claro isso? Muito bem, vamos encerrar esse bloquinho, a gente volta falando dos incidentes processuais e dos sucedâneos recursais. Até loguinho.